Bom dia, João. Tudo a postos? Sim, olá, bom dia. Tudo a postos. Posso partilhar eu a apresentação? Sim, sim, por favor, é melhor para te Ok. controlares, Sim, está sim, bem? sim, para eu conseguir apontar e tudo. Bom dia, João. Olá, bom dia. Como está? Tudo bem, obrigado. E convosco também tudo em ordem? Também, tudo ok. Ok. A Silvia já conheces, não é, João? Sim, estive na última reunião do projeto com a Rosa e com a Exato, Silvia, em Santander. Sim. exatamente. A Ana é da parte da equipa da comunicação e da equipa da Silvia. Ok. Ana Ferreira, que está aqui a apoiar-nos nos nossos webinars. E muito bem. Sim, eu vi que era da RP, mas eu já fui aí, eu lembro uma vez de estar com a Rosa e não sabia se já tinha estado com a Ana ou não, mas se calhar não. Ainda não Ok. tivemos a oportunidade de nos Não? conhecer, Ok, mas muito ok. gosto. Pronto. Igualmente. Corra tudo bem. Muito obrigado. Não sei quem. Sim, eu Falta sei um que. minuto. Sim, eu sei que da Apria vem porque ele. Para tirarem. Vocês estão a gravar, não estão? Vocês estão a Sim, gravar, vão estamos a gravar, ok. gravar. Para já Ok. permitimos o acesso a microfone e câmara Ok, para esta ok. fase inicial, mas depois podemos desligar para a apresentação para não haver ruído de microfones. Ok, ok. Sim, mas gravar é positivo para nós porque mesmo que ninguém tire imagem, capte imagens, depois usamos para a comunicação do projeto, então Sem eventualmente podemos dúvida. pedir, está bem? Muito Obrigado. bem. A Silvia vai abrir o webinar, está bem? Está Depois certo, eu está certo. introduzo, está bem? Está bem, está bem. Eu tenho por hábito, quando não estiver a falar, eu desligo o microfone por causa do ruído de Sim, fundo, ok? claro. Só uma pergunta, Joana. Tínhamos falado de 45 minutos, eu preparei aqui, posso ir mais rápido ou mais devagar, consoante as questões no final. Tens Sim, alguma 45 minutos ideia? com 15 minutos de Ok, disponibilidade para está bem, dúvidas está ou bem, questões. está bem, está bem. Bom dia, eu acho que temos aqui pessoas já a chegar às nossas salas. Antes de abrirmos já tínhamos pessoas a chegar, já tínhamos pessoas à espera. Vamos só dar aqui mais 5 minutinhos. Bom dia. Olá, Bom dia a Rosa, bom todos. dia. Bom dia. Temos aqui alguns participantes. Sim, estamos só aqui a dar mais um compasso de espera enquanto se junta. Bem-vinda, Ana. Gracias. Buenos días. Buenos dias. Buenos dias. Buenos días, Ana. Ana, para a Ana e para outros que que sejam convidados e que possam não estar, possam não conseguir acompanhar, o webinar vai ser ministrado em português, mas nós queremos estamos em crer que poderá haver uma possibilidade de tradução simultânea, está bem? Eu creio que será nas opções do próprio programa, do Teams. Só um comentário em relação ao que a Joana acabou de dizer. Eu fiz a apresentação, vou falar em português, mas fiz a apresentação, está toda em inglês, à exceção de 3 páginas, por falta de tempo, eu tirei de uma apresentação anterior e estava em português. Essas 3 páginas, mas todas as restantes estão em inglês, portanto as pessoas podem seguir também a leitura.
Bom dia. Eu acho que começaríamos, para também não penalizar aqui quem chegou, não é? Começaríamos para cumprir aqui a agenda. Força. Então, bom dia a todos. O meu nome é Silvia de Oliveira. Eu sou da comunicação da ERP e tenho vindo aqui a acompanhar este projeto aqui nesta fase, precisamente porque um dos papéis da ERP é este mesmo, é divulgar o trabalho que tem sido feito pelos partícipes do projeto, e por isso me juntei aqui a esta equipa, onde está também a Joana, que é responsável pela investigação e desenvolvimento da ERP, a Rosa Monforte, que é a diretora-geral da ERP Portugal, e a Ana, que é da minha equipa de comunicação. Juntámos-nos aqui para fazer isto mesmo, para poder alavancar um bocadinho o projeto que está a ser feito, dar a conhecer o andamento do projeto. Por isso convidámos o João, que eu passo a palavra à Joana, que vai apresentar os oradores, e muito obrigada a todos por terem acedido ao nosso convite e se terem aqui juntado a esta sala. E deixo-vos com a Ana e com o João, perdão, com a Joana e com o João. Obrigada, Silvia. É com muito gosto que vos convido e que vos temos connosco. Este é um projeto da área de investigação e desenvolvimento, do qual eu faço a gestão dos projetos. É um projeto com fundos europeus, do Fundo LIFE, mas que reúne aqui os diversos parceiros, a Universidade de Cantábria, a Universidade Nova de Lisboa, a ERP, a Apria, e a Bigroup. E aqui o que nós pretendemos mesmo é aliar a inovação, a investigação e desenvolvimento à ligação com as empresas, porque temos que investigar, mas também temos que aplicar. E tão bom quanto conseguirmos ter aqui desenvolvimentos no âmbito da reciclagem de gases fluorados, que tanto nos preocupa e que, apesar de não os vermos no ar, não é? Não vemos a poluição dos gases fluorados nos rios, nos meios marinhos, nas nossas florestas, mas eles existem e depois sentimos essas consequências. E por isso temos que os tratar, e creio que este consórcio de grandes entidades, academia, indústria, entidades gestoras, recicladores, é muito importante para conseguirmos levar este projeto à frente e conseguirmos ter aqui um aproveitamento, uma reciclagem sem ser incineração dos gases fluorados. Temos connosco o João Araújo, da Universidade Nova de Lisboa, que faz parte da equipa de projeto da faculdade, para o desenvolvimento deste projeto. Está muito ligado com a Universidade de Cantábria e muito ligado também com a implementação na Bigroup, e ao qual passava a palavra. Temos preparado uma apresentação. E no final ficamos totalmente disponíveis para dúvidas, esclarecimentos, questões. Temos ali 10, 15 minutinhos em que podem partilhar connosco. Por enquanto, deixava aqui a palavra ao João. João, força. Bem-vindo. Olá, obrigado, Joana. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, agradecer à ERP por esta iniciativa, à Joana, à Rosa e à Silvia, que têm trabalhado mais em contacto direto, e também à Ana. A Joana ajudou-me bastante na sua apresentação, chamou vários pontos relevantes, a aplicação da tecnologia na indústria. Nós não vemos os gases fluorados, preocupamos-nos todos com o metano e com o CO2, mas os gases fluorados têm um poder de aquecimento global muito elevado, e a sociedade em geral não tem essa noção dos gases fluorados. Então, hoje eu vou tentar enquadrar-vos, apresentar o projeto LIFE for F-Gases e falar um bocado da história, e a história que eu vou contar enquadra-se perfeitamente a introdução do que a Joana acabou de dizer. Eu agora vou partilhar só aqui a apresentação, só trocar aqui, por favor, de monitor para conseguir ver todas. Em breve. Só aqui pôr mais um. Desculpa. Tenho que só ligar aqui mais um. E já está, já posso começar.
Então, a primeira coisa, este projeto é financiado pelo um projeto europeu, o projeto LIFE, e é coordenado pela Apria Systems. Embaixo conseguem ver todos os participantes, sócios deste projeto, a Universidade de Cantábria, a Universidade Nova de Lisboa, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia e o Laboratório Associado para a Química Verde, a Ambigrupo e a ERP. João, eu peço desculpa se estás a Diga-lhe. acrescentar alguma coisa, se calhar sou eu que tenho culpa, mas não estou a ver, só te estou a ver a ti. Não estão a ver? Então, peço desculpa. Quando Estou a falaste em projetar. a partilha. Ok. Ah. Ele aqui aparece-me. Peço desculpa, claro, tem toda a razão. Estás com dois ecrãs. Não é que nós não gostamos Claro, de ver, não, é é que isso, eu mas estou. É isso, estava tenho a que ver a estamos a ver apresentação. aqui os logos das pessoas. Claro que sim. Não, isso tem a ver porque estou mais habituado ao Zoom. Agora já conseguem ver? Já. Agora Estão a já, ver o obrigada. ecrã cheio, completo? Estamos, Estão a ver o ecrã não, cheio? ainda. Sim, mas sim, está ótimo. Não, mas eu troco. Eu tenho que só trocar. Eu estou habituado ao Zoom, mais ao Zoom, peço desculpa. E agora só tenho que perceber como é que eu troco de ecrã. Tenho que partilhar. Não, mas assim já está bem, João, está tá ótimo. bom, tá bom. Estava Conseguimos ótimo, ver estava ótimo. perfeitamente. Estava ótimo. Estava bom? Não, mas assim vinha o ecrã total. Peraí. É ao contrário, eu devia ver este. Ok. Estão a ver dois PowerPoints ou só um? Só um. Só um? Então Estamos está a ver ótimo. só Pensei um que estavam a ver e um. dois, ok. Não, Então está aqui ótimo, está ótimo. eu comecei, como eu estava a dizer, peço desculpa por esta confusão. O projeto LIFE, Life for F-Gases, é financiado pelo programa LIFE, um projeto europeu. O coordenador deste projeto é uma empresa espanhola, sediada em Santander, a Apria Systems, e como participantes temos a Universidade de Cantábria, a Universidade Nova de Lisboa, através da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e o Laboratório Associado para a Química Verde, a Ambigrupo e a ERP Portugal. Ele agora, estou com um problema, porque ele não está, já está a passar. Agora já respondo. O webinar, que o título foi escolhido pela ERP, mas acertaram em cheio na evolução do projeto, porque este projeto foi a evolução de um projeto anterior, o Cat for Gas, e a ideia desse projeto era mesmo ver o resíduo dos gases fluorados como um recurso extremamente valioso e relevante em termos económicos, mas em termos também de impacto ambiental, para a redução, para a diminuição do efeito estufa e devido às suas emissões, porque os gases fluorados têm todos um grande problema, apesar de todos os benefícios que permitem, que é um elevado potencial de aquecimento global. Existem normas europeias em que designam os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Os gases fluorados que nós estamos a tratar estão contidos nos equipamentos elétricos e eletrónicos, por isso é que eu coloquei aqui esta página da União Europeia, em que indica só que cada pessoa produz 10,5 kg de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. E muitos deles contêm os gases fluorados. Está ali aquela caixa pequenina em baixo, que não se vê, que é o anexo 2 da Diretiva 19/2012, que identifica os equipamentos que têm gases fluorados. São os frigoríficos, os ar-condicionados, os refrigerantes que são para vacinas e equipamentos médicos, todos os refrigeradores que estão nas grandes superfícies, etc. Na hotelaria, e todos esses têm gases fluorados. E o que nós pretendemos, isto foi de um workshop que uma vez fizemos, após utilizar, aplicar os conceitos da economia circular e voltar a usá-los de novo no desenvolvimento de novos refrigerantes em que o poder de aquecimento global seja menor para reduzir o efeito de estufa e o impacto ambiental. Eu aqui só tenho era uma introdução sobre refrigerantes, acho que é desnecessário estar, é usado em circuitos de refrigeração e tem bastantes vantagens, que são não inflamáveis, têm uma estabilidade boa, têm baixa toxicidade. Eles, de facto, são compostos bastante interessantes com várias características positivas. A questão é que, ao longo do tempo, eles foram evoluindo. Começámos pela primeira geração, que eram os CFCs, que tinham cloros. Os HFCs começaram-se a substituir alguns cloros por hidrogénios, mas mesmo assim tinham um grande problema, que era a distribuição da camada de ozono. E a terceira geração, que é a que nós estamos a trabalhar, são os HFCs, os hidrofluorocarbonetos.
Depois também temos dois que são muito usados, o CF6 e o NF3, mas eu não vou abordá-los aqui nesta apresentação. Como disse anteriormente, os F-gases têm várias características positivas, são eficientes energeticamente, são não tóxicos, têm são pouco inflamáveis e não destroem a camada de ozono. E desenhar um refrigerante é um exercício bastante difícil. Este triângulo representa bem os desafios que nós temos quando estamos a construir um novo refrigerante. Se aumentamos o hidrogênio, aumentamos a sua flamabilidade, mas diminuímos o tempo de vida na atmosfera, que é vantajoso. Se aumentarmos o flúor, reduzimos a sua ponto de inflamação, ele é mais estável energeticamente, mas aumentamos o poder de aquecimento global. Se adicionarmos cloro ou bromo, estamos a aumentar a toxicidade e estamos a introduzir compostos que destroem a camada de ozono e são proibidos. Então é um exercício bastante difícil de desenvolver novos refrigerantes. Aqui temos as emissões dos gases de efeito de estufa de 2018, tirado da EPA. O dióxido de carbono representa 81% e os gases fluorados representam apenas 3%. Daí a dificuldade da sociedade em geral em entender qual é a grande problemática dos gases fluorados, que só são 3% das emissões dos gases de efeito de estufa. A questão é que alguns dos gases fluorados podem ter um poder de aquecimento global 20.000 vezes superiores ao CO2. Então, os 3% torna-se um impacto enorme. Além disso, como são muito estáveis e não são destruídos na atmosfera, o seu tempo de vida pode ir até aos 50.000 anos. E se continuarmos a consumir e emitir estes gases fluorados, a previsão é que em 2050 eles sejam responsáveis entre 28% e 45% das alterações climáticas. Nós agora estamos a trabalhar com a terceira e quarta geração. Muitos dos resíduos são da terceira geração, que são os hidrofluorocarbonetos. Eles não destroem a camada de ozono, mas muitos deles têm um poder elevado de aquecimento global. Aqui temos a linha do tempo de todas as legislações que foram feitas acerca dos refrigerantes. Em 87 foi o Protocolo de Montreal, toda a gente já ouviu falar, e que foi para interromper a emissão dos CFCs devido ao buraco da camada de ozono. Conseguiu-se, substituiu-se pelos HFCs, mas houve a questão dos gases de efeito de estufa e do aquecimento global. Houve a correção de Kigali em 2016, para haver uma redução. Antes disso houve o protocolo de Kyoto, mas em Kigali fez-se um acordo mundial para reduzir a emissão dos gases de efeito de estufa. E a União Europeia fez uma norma que foi traduzida pelo Decreto-Lei em Portugal 145 de 2017, que controla a emissão e o uso dos gases fluorados, os HFCs. O objetivo para o período 2018-2021, em relação à base, que é 2014-2015, é ter uma redução de 40% a 60% das emissões. Para isso temos que fazer mudanças radicais e aplicar os conceitos da economia circular. Reciclar, reutilizar e reduzir o seu uso. Se vimos as previsões a partir do correção de Kigali, que é a linha preta que temos aqui, vermos se seguimos o que foi acordado, nós devíamos estar a diminuir e até 2050 alcançávamos os objetivos. Mas na realidade o que nós temos, dividido aqui por continente e regiões, temos a Ásia, temos a América do Norte e a Europa Azul, a América Latina e as Caraíbas e a África, e vemos que estamos sempre a crescer. Então não estamos a cumprir os objetivos de Kigali e não estamos a conseguir reduzir a emissão dos gases fluorados para a atmosfera.
Para tal, a indústria começou a desenvolver a quarta geração de refrigerantes, que é os HFOs, que é hidrofluoroolifinas, em que nas ligações carbono-carbono começou-se a usar ligações não saturadas, por exemplo, ligações duplas, em vez de ter um alcano, que tem um alceno, em que tem uma ligação dupla e reduz o número de flúores ou de hidrogénios. E isso faz com que baixe o poder de aquecimento global desse composto. Mas, mesmo assim, não estamos a respeitar os conceitos da economia circular, porque estamos a criar sempre produto novo e ao produto que vem dos resíduos do material de equipamentos elétricos e eletrónicos, nós estamos a fazer a incinerar com todas as emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Então, o que nós fizemos no primeiro projeto que deu origem ao LIFE, que era o CAT for F-Gases, que tinha por base o desenvolvimento de tecnologias que permitissem quebrar o círculo de produção de novos produtos e reutilizar o que podíamos tirar dos resíduos, os gases fluorados, para produzir, como está aqui, nós íamos buscar resíduos de refrigerantes de terceira geração. Os exemplos que escolhemos eram o R32, o 134 e o 125, aplicar os conceitos da economia circular e produzir, porque os refrigerantes são misturas, regra geral, de vários refrigerantes, e a composição dos de quarta geração têm sempre refrigerantes de terceira e o seu poder de aquecimento global é muito menor. Utilizámos um estudo que foi feito em 2017 na União Europeia, quais eram os refrigerantes mais utilizados. O mais utilizado era o 134A, tínhamos o 404A, o 407F, o 410A, que vamos usar muito como exemplo, que é uma mistura binária do 32 com o 125, e depois também tínhamos refrigerantes naturais como o CO2 ou o propano. Então, aqui, como podemos ver, o conceito era simples, era nos resíduos que vinham da terceira geração, que a maior parte desses resíduos tem na sua constituição o R134, 32 e 125. Podemos ver aqui o poder de aquecimento global é muito elevado, comparativamente, por exemplo, com o R32, que só tem 600. Então, podíamos usar estes resíduos aplicando processos de separação para conseguir separar estas misturas nos componentes individuais e simplesmente preparar os compostos que já estavam, os refrigerantes que eram aplicados em quarta geração, aplicando os princípios da economia circular. Não estávamos a produzir novos compostos, estamos a evitar a incineração de todas as emissões envolvidas e estávamos a produzir compostos com um menor potencial de aquecimento global. E estávamos a cumprir a gestão de refrigerantes sustentáveis impostas pela regulamentação da União Europeia, a Regulamentação 517 de 2014, que pretende, por exemplo, em 2030, reduzir as emissões, a base é o de 2014, por 2/3, equivalentes de CO2. O 410A, por exemplo, não é proibido na Europa e não vai ser no futuro, ainda não tem nenhuma data, mas o que é recomendado é fazer um phase down, uma redução da sua utilização. Então, como nós podemos ver aqui, é uma mistura binária de dois refrigerantes e o 32, que já está a ser usado por muitos produtores de equipamentos, de ar-condicionado e outros. Como a União Europeia tem esta política mais agressiva relativamente aos Estados Unidos ou ao Japão, eles continuam a usar ar-condicionados, por exemplo, 410, e há vários produtores que já estão a introduzir equipamentos que trabalham só a R32 e a introduzi-los no mercado. Então, nós podemos facilmente, dos resíduos do 410, retirar o 32 por tecnologia de purificação e extração, e estamos a falar de um poder de aquecimento global do 410 de 2000 para 675 do R32. Okay? Da página da União Europeia, em relação à legislação imposta aos gases fluorados, temos a legislação de 2014 e aqui esta tabela que tirei do site indicado, que indica quais são
o possível trajeto que a União Europeia quer impor. Temos aqui para os refrigerantes que têm um elevado potencial de aquecimento global. Eles já têm aqui para os novos produtos, já têm datas, já alguns já foram proibidos a sua utilização para novos produtos, mas podemos continuar a usar se forem reciclados ou reclamados de resíduos. Okay? Os que têm importância elevada, onde está incluído, por exemplo, o 407C e o 407C, que vai ser âmbito de estudo no LIFE, que ainda está para ser decidido, e de moderado, por exemplo, temos o R32, que ainda não tem nenhuma restrição, em princípio, e tem um poder de aquecimento global o potencial de aquecimento global muito reduzido em relação aos outros. Okay? Então este vai ser o programa na Europa nos próximos anos. Então a implementação de tecnologias que permita reciclar tem a vantagem ambiental, tem a vantagem económica, mas também tem a vantagem de conseguir cumprir os objetivos e as restrições que cada vez mais a União Europeia vai implementar. Então foi assim que passámos para o projeto LIFE. No projeto Interreg Sudoe aplicámos a ideia, desenvolvemos a tecnologia, estávamos a trabalhar com uma escala, desenvolvemos um piloto de escala 2 até a TRL4. No projeto LIFE, coordenado pela APRI, tinha que ser coordenado por uma empresa que fosse implementar, tínhamos que desenvolver até um TRL7 de tecnologia que fosse implementada na indústria, em chão de fábrica. E aqui entra a participação da Ambigroup e no momento estamos a instalar uma unidade de piloto, TRL7, na Ambigroup, para tratar principalmente de 3 refrigerantes, o 410A, que já falei, que é a mistura binária de 32 e 125, o 407C e o 404A, que são misturas ternárias, que na sua constituição têm o R32, o R125, o R134 ou o R143A. Um dos grandes problemas dos gases fluorados é que a penalização é na sua utilização e não a valorização do resíduo. Porque os gases fluorados têm ao lado dos gases fluorados existe uma economia paralela que é todos os outros materiais do equipamento que contém os gases fluorados. Os compressores, o metal, o cobre, então existe muito o roubo de metal dos frigoríficos, por exemplo. Os serviços municipalizados têm as recolhas, nós podemos contactar para uma recolha das que temos que deixar na rua e existe um mercado paralelo bem estabelecido em que o gás nunca chega à gestora de resíduos porque já vai desmantelado. Não há um controle efetivo. A Zero, que é associado nos vários projetos, como o ONG, na altura, por volta de 2017, com base em dados de 2016, que na altura ainda era a Associação Nacional de Recicladores de Equipamento Elétrico e Eletrónico que controlava esses dados, só a partir de 2017 é que passou para a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, fizeram um levantamento desses valores e verificaram que, especificamente para os gases fluorados, só cerca de 10% é que eram tratados porque o material, o equipamento, 76% desaparecia entre os novos equipamentos, os que iam para as câmaras municipais, etc. Todos os que chegavam às toras de resíduos não tinham o gás fluorado. E esse é um problema maior dos gases fluorados, destes compostos. Depois da aplicação das normas de 2014 da União Europeia, que foram depois transferidas para cada um dos países, começou a haver houve um boom de um outro problema, que é o mercado ilegal na União Europeia. A Agência de Investigação Ambiental, a EIA, lançou em 2019 este estudo, em que podem fazer download aqui, é de livre acesso, e verificaram que houve um aumento brutal no mercado ilegal. E o país que tinha uma maior importação ilegal de gases fluorados foi a Espanha, porque a Espanha, ao fazer a transição da norma europeia, teve uma política muito mais agressiva de impostos, em relação, por exemplo, a Portugal,
e taxaram muito a introdução de alguns refrigerantes que se fossem novos. Então a solução que vários utilizadores encontraram foi o mercado ilegal, e foi uma situação que nos últimos anos tem sido um problema grave, e por isso o que, em vez de ser penalizada, a política dos legisladores devia dar a bonificação para quem faz reciclagem e aplica os princípios da economia circular. Como vimos naquela tabela anterior, alguns dos refrigerantes já foram proibidos se forem os novos, mas se for reutilização, reciclagem, podem continuar a ser usados e não têm que pagar um imposto. Então, na nossa opinião, a política, as normas deviam seguir esse princípio da economia circular e não estar a penalizar tanto com impostos sobre o novo produto, senão vai acontecer isto que está descrito aqui neste slide, e é um problema que tem sido muito difícil de controlar, como podemos ver aqui por este valor. Cerca de 30% da cota dos gases fluorados eram do mercado ilegal. Ok? O slide por algum motivo, peço desculpa. Eu agora estou com um problema de que ficou bloqueado e eu não consigo sair da página 20, já consegui. E agora peço desculpa que eu fiz toda a apresentação em inglês, mas este saltou, ficou em português, toda a apresentação. Mas isto é um problema que, devido ao impacto que as ações globais do nosso dia-a-dia têm no ambiente, temos o aquecimento global, e esse aquecimento global faz que cada vez usemos mais gases fluorados, controle de temperatura, e temos uma emissão de mais efeito de estufa. E aqui temos só a distribuição da utilização dos gases fluorados em ar-condicionado, em refrigeração, seja doméstica, seja industrial. São dados das Nações Unidas, e é um problema que cada vez vai ser mais agravado pelo aumento da temperatura. Então a alternativa que temos é usar refrigerantes que tenham um menor impacto ambiental e que sejam reutilizados de resíduos de refrigerantes de gerações anteriores, para reduzir a nossa pegada. Aqui vemos os dois protótipos desenvolvidos no Cat for Gas, que serviram para desenvolver agora a tecnologia que temos em TRL7 numa gestora de resíduos, a Ambigroup. Foram escolhidos materiais, por exemplo, não utilizámos a destilação para tentar reduzir ao máximo o impacto ambiental, o consumo de energia, então escolhemos as tecnologias de membranas e a tecnologia de absorção, em que usamos carvões ativados de origem natural ou carvões ativados que sejam sustentáveis e que o preço seja acessível, e o objetivo era que fosse fácil de aplicar, fosse barato e fosse sustentável. E aqui, outra vez, a linha do tempo de toda a legislação, só para indicar que o objetivo da União Europeia era reduzir as emissões 60% até 2050. E aqui vou agora passar para o projeto LIFE em si, em que temos aqui o conceito do projeto. Queremos desenvolver as tecnologias de TRL4 apresentadas anteriormente para TRL7, usar equipamento de refrigeração e ar-condicionado, em vez de manter a linha tradicional, em que eles são geridos nos gestores de resíduos, são enviados para incineração, emissões do transporte, de gases de estufa, na incineração, custos adicionais e mais emissão de gases de efeito de estufa. Quebrar esse ciclo, aqui temos uma problemática, que até agora todos os resíduos são misturados e colocados em cilindros, que é para a incineração. Aqui temos que fazer uma separação seletiva, porque estar a misturar vários refrigerantes, estamos a criar uma mistura que é quase impossível de separar. Então aqui tínhamos que fazer uma gestão, uma separação seletiva dos resíduos, consoante equipamento. Vamos aplicar uma solução híbrida, em que vamos usar membrana e adsorção ao mesmo tempo, em simultâneo, daí o AMSYS Technology, Hybrid Adsorption and Membrane Systems.
para fazer uma separação seletiva e vamos focar em 3 misturas que são as mais usadas e que na sua composição têm os refrigerantes mais promissores para desenvolver refrigerantes de menor potencial de aquecimento global, que são a 404A, 410A e 407C. E os componentes individuais para fazer a reclamação é o R32, o R125 e o R134A. Aqui é o conceito em si da tecnologia. Nós, na Gestora Resíduos, quando recebemos os equipamentos com os refrigerantes que nos interessam, temos que fazer uma separação seletiva, temos que fazer um corte com o que hoje é feito, que são todos colocados em cilindros e enviados para incineração. Então temos que fazer um pré-tratamento em que tiramos isso já é feito, tirado a umidade e as partículas sólidas. Depois é aplicado a tecnologia de absorção e a tecnologia de membranas, é efetuada uma separação seletiva e produzimos o 32, o 125 e o 134A puro com as restrições necessárias. E o processo de desenvolvimento da piloto foi primeiro desenvolver cada uma delas em separado, numa escala inferior, TRL4, fazer a integração e depois escolher a configuração final. E iríamos instalar a membrana e a adsorção em simultâneo. Se funcionavam em paralelo, primeiro fazíamos membrana e depois a adsorção, ou ao contrário. Decidimos fazer primeiro membrana, o passo de separação com membranas e a seguir o passo de adsorção, por exemplo, devido às restrições de pureza. Pelos padrões da indústria, por exemplo, temos aqui este exemplo, o ARI Standard 700 2014, indica o conjunto de especificações de vários refrigerantes, entre eles o R32, o que tem menor potencial de aquecimento global, dos que estamos a trabalhar, para ser reutilizado e ter outra vez a classificação de R32, a pureza em fração mássica tem que ser maior ou igual a 99,5. Com a tecnologia de membranas, por exemplo, fazer a separação a partir do 410A, mistura binária de 125 e R32, não conseguíamos chegar a 99,5. E com a tecnologia de adsorção em carvão ativado, conseguimos fazer isso. Mas podemos aumentar a produtividade do passo de adsorção se tivermos um passo de concentração, e vamos usar a membrana, que não tem impacto de quase consumo de energético e não tem impacto ambiental, em que vamos usar a mistura 410 para alimentar a membrana, vamos enriquecer a mistura em R32, passamos de uma mistura 50-50 para uma mistura 70-30, por exemplo, e no passo de adsorção já temos uma mistura mais rica em R32, reduzimos os custos da operação e conseguimos aumentar a produtividade, quilograma produzido por hora. Então decidimos que o nosso sistema iria ter primeiro um passo de separação em membrana e depois o passo de separação de adsorção. É um sistema aberto que nos permite trabalhar em misturas binárias para separar o 410 ou as misturas ternárias, o 407 ou o 404. E aqui temos a fotografia da instalação piloto, que durante o mês de dezembro vai ser instalada na Ambigroup, já está finalizada, estamos a fazer alguns testes finais. Em dezembro vamos começar os testes de arranque na Ambigroup e depois vamos começar pela separação do R410A. Também já foi feito a marca comercial do AMSIS, já foi escolhido para futuras comercializações, se for o caso. E problemas de hoje em dia não é só a emissão dos gases fluorados, que pode ser indireto, quando o técnico vai à nossa casa instalar o ar-condicionado, depois quando está a ser recolhido o equipamento para abate, ou quando está a ser utilizado para encher os cilindros. Depois na incineração também temos a emissão dos vários gases, mas temos a questão do transporte. Por exemplo, em Portugal e em Espanha não se faz a incineração no território.
então todos os gases fluorados têm que ser transportados para incineradoras que estão em França. E temos o transporte. Então vamos ter também as emissões de todo este trajeto de transporte. Então não estamos, de facto, a implementar os princípios da economia circular e não estamos a conseguir reduzir as emissões, nem estamos a cortar a produção na nossa linha de novos refrigerantes. E isto também está a ser estudado no projeto LIFE. Estamos a fazer as análises do ciclo de impacto ambiental e do ciclo de vida, e temos que ter tudo em conta para, no final, verificarmos ou não se a tecnologia que nós estamos a implementar é viável em termos de análise de ciclo de vida, etc. Outras das vertentes do projeto é fazer o impacto socioambiental. Para isso, desenhamos aqui este flowchart, este esquema, para tentar identificar os vários pontos críticos. Pedimos ajuda à ERP para desenvolver este flowchart, pessoas aqui da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com a Universidade de Cantábria, para tentar, depois com a ajuda de todos os intervenientes no processo, todos os stakeholders, tentar identificar e tentar mudar este conceito de incinerar os gases fluorados e não termos nunca gases fluorados suficientes. Esse é um problema nas gestoras de resíduos. Nós não temos um fluxo contínuo de resíduos porque a maior parte dos frigoríficos, por exemplo, chega sem o compressor. Então, esse vai ser um dos problemas da implementação do projeto, é a falta do resíduo. Nós agora só estamos a trabalhar com a Ambi Group. O que nós devíamos implementar, por exemplo, a nível nacional, era fazer um ponto de recolha universal, como nós temos para o pilhão ou como é para o vidrão, e tentar juntar todo o 410 que fosse para em equipamento de resíduos elétricos e de equipamentos elétricos e eletrónicos, para ter uma quantidade considerável e ser eficiente e atrativo economicamente. Estamos a efetuar a separação, mesmo para o 407 e 404, porque temos um mercado ilegal, um dos pontos. Dos outros pontos, por exemplo, era os técnicos que não estão certificados, então não conseguimos controlar esses gases fluorados. As grandes superfícies, por exemplo, um dos problemas das grandes superfícies é quando se faz a instalação, a venda do novo ar-condicionado, elas não são obrigadas a fazer a instalação, então nunca sabemos quem é que vai ser o instalador. Se não for um instalador certificado, não conseguimos controlar depois o gás fluorado. Também na manufatura dos equipamentos devíamos aplicar o ecodesign para uniformizar o mais possível os equipamentos para a sua reutilização e a reutilização dos gases fluorados ser mais fácil. E depois as várias questões também nos pontos de separação seletiva dos resíduos, ter um melhor controle dos serviços municipalizados e fazer campanhas em escolas e outras instituições para conseguirmos que as pessoas se consciencializem que não é só o CO2 ou os outros gases de efeito de estufa, temos os gases fluorados, e que devemos, é a nossa obrigação, aplicar os princípios da economia circular e aproveitar o resíduo para produzir novos refrigerantes de menor potencial de aquecimento global e aplicar os princípios da economia circular e reduzir a nossa pegada ambiental. Nós aqui vamos fazer vários questionários e tentar envolver, e a ERP vai ser um auxílio fundamental para tentar envolver todos os stakeholders. Um exemplo típico que eu posso dar para terminar é, por exemplo, no abate de veículos. Os veículos que vão para abate, regra geral, nunca têm gasóleo ou gasolina, nunca têm óleo, não é dado, e muito menos ar-condicionado e refrigerante nunca é descrito. Então, isso é um problema, claro, que é sempre associado a uma penalização, e todos os metais e outros componentes que têm um valor no mercado paralelo têm preferência relativamente à reutilização e à correta o descarte dos gases fluorados, por exemplo, que é o que nos interessa aqui neste projeto. Na comunicação, por favor, visitem a página do LIFE for F-Gases,
Por exemplo, nós temos esta brochura que entregamos a vários, sempre que fazemos uma visita ou temos uma reunião, em que a Apria desenvolveu em conjunto com os outros sócios este folheto que indica os parceiros, os contactos e os conceitos principais do projeto. Temos aqui o princípio da economia circular na gestão dos resíduos gases fluorados. E é tudo da minha parte. Agradecer a vossa atenção e qualquer questão que tenham colocar, estou disponível. Também vi que na audiência estão pessoas de outros sócios, a Apria e etc. E podemos todos conversar sobre um bocado sobre o tema, para também nos ajudar a tornar este projeto mais atrativo e mais utilizado pela indústria e pela sociedade. Consciencializar as pessoas do problema real que são os gases fluorados. Obrigado a todos. Obrigada a nós, João. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar, alguma coisa que queira saber mais sobre o projeto. Não, é espetacular. Rosa, não sei se queres deixar aqui algumas palavras. Passo-te a palavra se quiseres deixar aqui alguma mensagem. Eu só agradecer, obviamente, é espetacular participar num projeto destes, porque eu acho que tem muito futuro e é exatamente para isto que todos trabalhamos, não é? Para tentar que cada vez menos tenhamos coisas a poluir o ambiente e transformar isto naquilo que nós chamamos hoje em dia de resíduos em recursos, porque não poderá ser de outra forma, com certeza. Eles são escassos e não vamos continuar, com certeza, a querer destruir aqui o nosso planeta, se o podemos poupar um bocadinho a isso e deixar um bocadinho melhor este mundo para os nossos filhos e para as gerações que virão. Eu acho que teria mais interesse se alguém tivesse questões, quisesse saber como é que podem implementar. Tenho aqui algumas Como é que podem observações. Tenho aqui. Primeiro que tudo, obrigada, Rosa, agradecer também ao João a participação e o tempo despendido, que para além do projeto, ainda fazer uma apresentação, pronto, é sempre um custo acrescido, mas é uma mais-valia. Acreditamos que pelo facto de também termos aqui algumas autoridades, como a APA, os nossos parceiros, convidámos muitos instaladores, temos aqui a indústria da reciclagem, juntar todos estes stakeholders num webinar, parece-me fantástico, porque só partilhando e comunicando este tipo de projetos é que a informação chega a todos e que se percebe aí as oportunidades. Eu acho que foi bastante claro que, apesar de ser um gás que não se vê na atmosfera e que em termos de quantidade não se compara com o CO2, mas em impacto é brutal. E as soluções que temos hoje em dia não são viáveis, não é? Transportar tudo para a França, aqueles que conseguimos apanhar, não é? Tal como dizias, aqui o mercado paralelo e toda esta cadeia fora do fluxo oficial, não é? Do fluxo formal, aqueles que conseguimos apanhar, transportar para a França, para ainda por cima incinerar. Eu acho que o melhor que nós temos a fazer realmente é fechar o ciclo, aproveitar, reciclar e reintroduzir em equipamentos. E deixava aqui uma pergunta, que se calhar alguns de vocês também devem ter em vossa mente. A percentagem que nós conseguimos efetivamente, o potencial de percentagem que nós conseguimos incorporar nos equipamentos, não é? Porque nós temos um equipamento com 10, 15, 20 anos, não é? E depois pensamos, não, isto ainda tem aqui algum futuro, disto o que é que eu consigo aproveitar em termos de gases, não é? Porque em termos de equipamento elétrico, esse é outro tema. Mas em termos de gases, o que é que nós conseguimos aproveitar, não é? E olhamos para as nossas casas, para os nossos escritórios, todos nós temos um split, temos um ar-condicionado, até mesmo no carro. Aqui nós estamos neste projeto, não nos focamos nos aparelhos de ar-condicionado dos equipamentos móveis, né? Dos automóveis, mas que também estão presentes e cada vez estão presentes em mais equipamentos. Não é? Quando nós vamos ver um desumidificador, pensamos que é só para desumidificar, mas tem gás de efeito de estufa. Quando nós vemos não é, pequenos refrigeradores que nós pensamos, é só para fazer um bocadinho de frio, mas tem gás. Portanto, tudo isso cada vez mais no nosso dia-a-dia está presente.
E deixava aqui esta questão, João, se quiseres, e deixava a oportunidade também a quem mais quisesse colocar aqui alguma questão, claro. Espero, se alguém tiver, eu espero pela intervenção da pessoa, senão eu posso... Sim, se o que acabaste de dizer faz todo sentido, não é? Nós no projeto temos mesmo que fazer esta intervenção que a ERP permitiu agora, porque nós precisamos da ajuda de todos os stakeholders, todos os intervenientes no projeto, como aquele flowchart que eu apresentei, para identificar os pontos críticos e onde é que podemos melhorar e onde é que podemos ter um impacto para conseguir fazer a gestão do resíduo e o reutilizá-lo de novo. Todos os equipamentos que enumeraste têm gases fluorados, refrigerador, máquina de secar roupa, tudo. E, por exemplo, há marcas comerciais, como eu disse, não vou estar a citar o nome da marca para não estar publicidade, eles já estão a fazer, como existe o desfazamento de normas em todo o mundo, a Europa tem as normas mais agressivas, os Estados Unidos e o Japão não têm tanto, então, por exemplo, as marcas estão a fazer linhas de ar-condicionados que levam 32 e eles próprios estão a fazer uma força no mercado, a incentivar os consumidores, seja por trocas de equipamentos, para entregarem o equipamento que tem o 410 e eles dão o equipamento para o 32, com desconto, e eles usam o 410 para o que eles querem. Há empresas que já estão a geri-lo, porque vai haver estas restrições no futuro. Nós devemos fazer isso, utilizar os resíduos como recursos para produzir cada vez mais refrigerantes com menor impacto ambiental, porque nós temos um grande atraso em relação, por exemplo, vai agora haver outra vez a reunião mundial que houve em Paris, em que fizemos o acordo para a redução das emissões de gases de efeito de estufa. Nós temos um grande atraso, não estamos a cumprir as metas todos, no mundo inteiro, então se calhar o aumento da temperatura 1,5 graus não está assim tão longe. E por isso cada vez vamos usar mais refrigerantes porque necessitamos. Verificámos isso durante a pandemia, o Covid, em que necessitávamos do frio para manter as vacinas. Então o frio vai ser qualquer coisa e não é negativo. Nós às vezes temos este projeto e as pessoas tentam, ou o projeto anterior, percebem que nós estamos a dizer que os refrigerantes são maus. Não, o ar-condicionado é importantíssimo em instalações fechadas porque purifica o ar, etc, etc. Então nós temos que usar os refrigerantes, temos é que fazer uma gestão correta dos resíduos que produzimos e a reutilização. E nós temos o nosso problema em Portugal, que vamos instalar cá, é não chegar o gás fluorado às gestoras de resíduos em quantidade suficiente. E nós precisamos da intervenção de todos para tentar avaliar os pontos críticos e tentar que seja positivo, seja mais economicamente viável, em vez da economia paralela dos metais, do cobre, etc., ser o gás fluorado e que possa ser valorizado. E além disso temos outra problemática não, um desafio positivo que nós não estamos a esquecer. Em todos os países que estão mais atrasados que a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, na América Latina, a África, existe uma quantidade enorme de refrigerantes, até CFCs, que é os bancos, que eles chamam os bancos de CFCs e os bancos de gases fluorados, que estão armazenados. Alguns é difícil tratar sem ser incinerar, porque já foram misturados tantas vezes com tantas coisas que é uma separação muito difícil de implementar, mas existem umas reservas de resíduos em países menos subdesenvolvidos em que podemos produzir novos refrigerantes aplicando tecnologias, sejam estas ou outras, para produzir refrigerantes de menor potencial de aquecimento global, que vai ser uma tecnologia que nos vai acompanhar devido até à nossa ação no clima e o aumento da temperatura, portanto vai ser uma constante no nosso futuro. Obrigada, João. Espero que tenha sido esclarecedor, enriquecedor e motivador para estarmos todos alinhados na investigação, no desenvolvimento e na inovação. Sim. E eu aproveito, Sim, aproveito só para vocês têm a apresentação, por favor vejam aquele quadro com o flowchart, que nós temos lá os pontos críticos, e por favor podem contactar o projeto por e-mail, podem contactar a ERP, que a ERP vai nos ajudar na implementação deste, e todo o input que possam dar é bem-vindo
para tentar que a economia circular chegue aos gases fluorados e todos consigamos reduzir o impacto ambiental dos gases fluorados. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos. Como João disse, Obrigada. se tiverem alguma questão, enviem-nos, nós depois encaminharemos. Se não soubermos responder, enviaremos para os investigadores que sabem, com certeza, mas daquilo que pudermos ajudar, estamos aqui. Obrigada a todos, a vossa presença e obrigada especialmente ao João e aos parceiros do nosso projeto. Obrigada. Um bom dia para todos. Obrigada. Uma boa Obrigado, semana. até à próxima. Vamos fechar a Obrigada. sessão. Obrigada. Com a contribuição do Programa LIFE da União Europeia,